Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo da lore do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje eu acredito que muitos de vocês já perceberam que saiu um joguinho legal, um RPG bem interessante do Rogue Trader. Afinal, o que é um Rogue Trader? Por que eu já escutei esse nome mais de uma vez na história do 40.000? O que é isso aí? Por que eles existem? O que eles comem? Onde é que eles vêm? Porque é o que eu vou trazer aqui hoje, um pouco mais sobre a história dos místicos e legendários Rogue Traders. Bem, tudo começa há muito tempo atrás, em 1987, quando não existia nada e alguém muito inteligente decidiu criar um universo de ficção científica que posteriormente vai virar o que a gente conhece hoje como o universo do 40.000. Lá atrás, o jogo era um RPG e um jogo de mesa chamado Rogue Trader, onde tu era um explorador humano em uma galáxia devastada por conflito e destruição, onde a humanidade acabou decaindo, assim, já chegou num ápice da tecnologia e caiu muito, e agora tu tem que sobreviver e aprender e entender as coisas desse universo se tu quiser ter sucesso na tua campanha. Foi legal. Baita ideia, e nessa época a heresia do Horus era uma linha num papel, assim, ninguém nem imaginava o que ia se tornar isso aí depois. E em si, eles criaram a base para o universo do 40.000, e nessa época tinha várias piadas e várias zoeiras, com coisas tipo, tinha um inquisitor com o nome de Sherlock Cousteau, umas coisas bem fora, mas depois foi ficando cada vez mais sério, e uma coisa mais correta, que nem sempre eu acho ideal, porque às vezes tem que botar uma piadinha aqui e ali, por exemplo... A guarda do corvo, a Raven Guard, o nome do primarca deles era Corvus Corax, que literalmente é o nome científico para corvo. Então era interessante para umas sacadinhas assim. E isso é legal, isso é divertido. Isso dá ao 40.000 um toque assim a mais. Eu não acho que toda aquela piada lá do começo deveria ter sido perdida. E hoje eles tentam maneirar um pouquinho para misturar um pouco de seriedade com uma piada e diversão aqui e ali. Mas transformou em muito mais do que eles imaginavam que seria lá atrás. E afinal, o que é um Rogue Trader então? Um Rogue Trader é um humano livre. Peraí. Tu tá dizendo que o cidadão imperial não é livre? Claro! Ele é livre para trabalhar onde ele é alocado conforme a administração do planeta. Ele é livre para viver dentro do horário de tempo livre dele, alocado também pela administração do planeta. Ele é livre para comprar as coisas que a administração do planeta permite que seja vendida nesse planeta. Ele é livre para viajar, caso ele peça autorização e seja aprovado pela administração imperial. E ele é livre para escolher outro emprego. Vai levar, é claro, uns 5 a 10 anos para a gente avaliar se ele está realmente assim, com capacidade de trocar de uma função para outra, de um planeta para outro. E ele é livre para se juntar à guarda, onde ele vai receber um baita salário, um ótimo treinamento e o equipamento de primeira no universo. Onde a expectativa de vida dele vai provavelmente não durar mais que alguns meses, mas o cidadão imperial, eu sei que é difícil de ouvir isso, não goza da maior liberdade. Então eles, infelizmente, devido à economia imperial ser uma economia de guerra e tá sempre no limite, é necessário que os recursos, incluindo os recursos humanos, como as pessoas e o trabalho, sejam otimizados ao máximo. É raro aquele que pode ir e vir sem dar satisfação para ninguém, sem pedir uma autorização, sem ter uma permissão. E no caso, o Rogue Trader, ele recebe um Warrant of Trade. O que é o Warrant of Trade? É a garantia do comércio.
Na verdade, trade tem mais de um significado em inglês. Pode servir como comércio, troca, mas também pode servir como tua faculdade, o teu trabalho. Tipo, é isso que tu faz. Então, tipo, tu tem uma garantia que tu tem a liberdade de fazer o teu trabalho. Então tem mais do que uma tradução literal. Eu vou deixar aqui como garantia de comércio, porque eu acho que é mais fácil de falar. E a garantia de comércio dá a ele a liberdade sob a autoridade do Big E, do imperador da humanidade, ele mesmo. Então, não passa de um pedaço de papel assinado? Sim, essa garantia de comércio não é nada mais do que um papel assinado, mas é um papel assinado pelo próprio imperador. Pelo menos os mais antigos eram do imperador. Depois, apenas os míseros primarcas lealistas que sobreviveram depois da heresia do Horus é que assinavam isso aí. E hoje em dia, os altos senhores da terra também podem, porque eles falam pelo imperador, carimbar e assinar uma garantia de comércio, permitindo a alguém a liberdade de se tornar um rogue trader. E acho que a tradução para rogue trader seria comerciante livre. Acho que seria o mais fácil para entender a função deles no futuro. Tá. Então, o imperador deu a alguns seres humanos a liberdade de serem livres, mas o que muda isso aí? O que adianta? E se foi o imperador que escreveu, isso já faz 10 mil anos, então todos aqueles já morreram, não é? Pois é, essa garantia de comércio é hereditária. Todos os filhos daquela pessoa que é um rogue trader também vão ser um rogue trader. Então, toda a sua família tem o direito à liberdade, a ir e vir sem dar satisfação a ninguém, a comprar armas, ter exércitos particulares, comprar terrenos, indústrias, construir coisas, sem dar satisfação a ninguém. Na verdade, os rogue traders são praticamente a classe livre no Império que comercializa, eles são a mão do mercado, eles são a oferta e a demanda. Onde existe algum recurso que é necessário, tu vai achar um rogue trader querendo vender aquilo ali a um preço bem acessível para a nobreza local e um preço extremamente exorbitante para o resto da população. Eles não são nem do bem nem do mal, eles fazem as coisas para si mesmos. E os rogue traders, inicialmente, para entender como eles chegaram onde eles estão hoje, eles eram, na verdade, exploradores. O imperador criou essa classe de seres humanos livres, geralmente da alta nobreza, para duas funções. Uma, para garantir a lealdade das classes nobres, para manter a estabilidade no império. Afinal, não acha que um Zé Ninguém que trabalha numa fábrica de fazer barra de alga vai virar um rogue trader? Agora, o filho de um nobre que fez uma imensa doação para a Inquisição, para vários capítulos dos Astarte, para o exército imperial e para a marinha, e conhece pessoalmente, já que a família dele conhece os altos senhores da terra, esse aí provavelmente vai ter a sua carta analisada e aprovada infinitamente mais rápido que qualquer outro. Então, normalmente os rogue traders ou são descendentes de outros rogue traders ou são pessoas com alto poder aquisitivo e influência que compraram e ganharam assim, comprando pessoas, né? Com certeza isso aí não é bribery. Bribery é aquela palavra que aqui no Brasil a gente quase não usa, que é suborno em inglês, é bribery. Mas a gente no Brasil, você imagina uma coisa dessa? Bem, pois é. Eles subornam a sua posição e utilizam a influência das suas famílias para tentar ganhar esses pontos. E o imperador criou essa classe para meio que melhor administrar os desejos desses nobres. Afinal,
se tu é um nobre, tu não vai querer obedecer a ninguém e tu ter a garantia que tu e os teus filhos vão ter sempre essa liberdade, com certeza tu vai lutar pelo império e pelo imperador que te forneceu essa liberdade. E aí eu tenho que dizer, a grande maioria dos Rogue Traders são extremamente fiéis ao império, ao imperador e à ideia do culto imperial original criada pelo imperador, porque eles se beneficiam diretamente disso, óbvio, né? Então, tipo, tem isso também, mas é porque eles são desde pequenos criados nessa noção de honra e lealdade para nunca perder esse direito deles. É bem difícil, porque a única coisa que está acima deles, em teoria, seria a Inquisição, que também fala pelo imperador da humanidade, mas eles estão meio que no mesmo nível. Então o Rogue Trader teria que fazer algo extremamente absurdo, tipo, sei lá, cultuar abertamente o caos, para cair na desgraça da Inquisição, e onde ele seria exterminado. Aí ele não vai perder só o direito à liberdade, ele vai perder o direito à vida, tudo que ele tem vai ser a propriedade da Inquisição, e eles vão caçar qualquer um associado a ele. E o Rogue Trader, então, por se ele quer viver bastante, se ele quer ter alguma coisa, e ele tem noção, e a maioria tem, eles vão ser muito, muito fiéis ao Império e à cultura imperial, incluindo também a Eclesiarque, meio que o culto imperial, libera algumas dessas garantias de comércio, dessas Warrants of Trade, para pessoas que se demonstraram extremamente fiéis ao Deus Imperador. Então também não vou dizer que é comum, mas tu vai achar alguns Rogue Traders que são incumbidos da função pela Eclesiarque para espalhar a verdade do imperador para os cantos do império. E falar em espalhar para os cantos do império, tu comentou no começo que o imperador fez isso aí também para criar exploradores, não é mesmo? Pois é, nessa época o império estava precisando de todas as naves para transportar as legiões de super soldados e para os suprimentos da Grande Cruzada. Então, pessoas que tinham pequenas frotas de comércio ou que tinham dinheiro suficiente para patrocinar a sua própria construção eram indispensáveis para fazer o papel de exploradores. Naves leves e rápidas e que, se fossem destruídas, desculpa, mas não fazia diferença nenhuma no esforço de guerra do imperador. Então, os Rogue Traders meio que... para eles também ter um extra para explorar, se eles descobrissem um planeta, um local, eles teriam direito a parte dos bens desse local. Então eles foram para os 4 cantos da galáxia, explorando o universo, buscando de volta os fragmentos da humanidade e, claro, tirando uma porcentagenzinha para si. Afinal, a maioria deles são nobres, muito ricos, que ficar um pouco mais rico nunca é demais, e eles construíram verdadeiros impérios familiares. Então, existem famílias de Rogue Traders com mais de 1.000 pessoas, mais de 10.000 pessoas, uma infinidade de gente, e todos eles meio que obedecem a uma estrutura, um conselho familiar. Então tu não pode passar vergonha pra tua família, até porque tuas ações vão repercutir no total, e se tu quer que os teus filhos tenham a mesma liberdade e a mesma riqueza, tu vai cumprir com as ordens imperiais. O que às vezes é mais fácil falar do que fazer, porque eles podem atuar aonde eles quiserem, incluindo fora de fronteiras imperiais e em regiões dominadas por alienígenas. Não é incomum tu ver um Rogue Trader com um artefato alienígena, não é incomum tu ver um deles capturando uma nave alienígena e tentando reutilizar para si, não é incomum tu ver eles conversando com alienígenas, mutantes ou criaturas, porque um Rogue Trader, imagina, tu é uma pessoa rica,
poderosa e gananciosa. A vida inteira tu foi criado para ser o melhor do melhor. Tu tem um ótimo treinamento no mano a mano de longa distância, tu tem armas e equipamentos fenomenais. Tu se acha indestrutível, o ó do Borogodó e a melhor coisa que já pisou no universo. Então eles não têm muito medo de repercussões. Por isso acontece de rogue traders às vezes terem contatos comerciais, pasmem, com alienígenas, com heréticos e com mutantes, coisas que não deveria poder, coisas que às vezes dá autorização da Inquisição. Só um segundo, maldito Nurgle. Bem, dá autorização da Inquisição de tomar ação contra eles. Só que às vezes eles fazem isso, aliás, a grande maioria dos que são inteligentes, eles fazem essas coisas em total surdina, e não é o próprio rogue trader que vai botar o pescoço em risco para fazer esses comércios. Eles vão sempre terem agentes, pessoas que trabalham para eles, que vão tentar fechar um contrato. Os tal tem uma lente melhor que pode ser utilizada em máquinas imperiais para melhorar a mira e a precisão dos tiros, coisa que é um pecado, heresia tecnológica, falar isso, só cogitar isso é errado, mas digamos que eles não têm essa crença tecnológica dos adeptos mecânicos. E eles perceberam que na prática realmente aquela ótica deles é melhor, então eles vão lá com os tal, conversam, no caso, mandam um emissário para lá, e eles fazem um acordo com os tal, digamos, de entregar ali esquemas de equipamento militar, essas coisas, em troca dessas lentes otimizadas, ou eles entregam pessoas que queriam às vezes sair do Império e entrar pro Império dos tal, uma coisa assim, de um jeito ou de outro heresia total, mas não foi o rogue trader, foi um agente dele. Então, se for pego, o rogue trader vai dizer: eu não sabia, companheiro, eu sou inocente, e eles vão matar então aquele que fez o comércio ilegal, e o rogue trader vai ficar vivo, continuando com seu lucro. Aliás, tem isso também, lucro é um dos maiores objetivos deles. Os rogue traders querem criar um nome para si, e eles querem se comparar aos grandes nomes das suas famílias ou aqueles que vieram antes. Não basta tu ter a liberdade e tu ter uma navezinha chumbrega que vai de um ponto A a um ponto B, que leva água de um planeta pro outro e depois tu traz fertilizante de um planeta pro outro. Tu não vai ganhar dinheiro nenhum com isso aí, tu nunca vai crescer, tu vai ter que fazer isso aí a vida inteira. Em vez de um rogue trader, tu deveria ser um tripulante de um comboio, porque tu não vai fazer nada, tu não ganhou nada com isso. Então os rogue traders, eles são, por natureza, gananciosos. Eles querem coisas que vale a pena. Tecnologia arcaica, tecnologia proibida, drogas altamente raras, são coisas que eles gostam muito de botar as mãos, porque isso aí vale um preço absurdo no Império. Não que eles também não façam, até porque às vezes, na garantia de comércio deles, eles precisam cumprir algumas resoluções. Digamos, tu ganhou uma garantia de comércio, mas tu tem a obrigação de impedir que alguns mundos fiquem desabastecidos de recursos. Então tu tem por dever que alimentar a demanda desses planetas. Digamos, um planeta forja que consome minério de ferro, tem que trazer então minério para lá, tu vai levar o minério para lá, porque isso é a tua obrigação. Isso aí é a base do teu contrato. Se tu falha com a tua obrigação, o teu contrato expira. Mas o que eles realmente querem é ganhar dinheiro rápido e de maneira fácil para elevar na vida. E nenhum rogue trader age sozinho. Todos eles
possuem um grupo de pessoas que ficam ao redor e um grupo de agentes, e eles vão, conforme o tempo vai passando, adquirindo bens e recursos e mais agentes. Não é incomum um rogue trader ter assim centenas de fábricas, empresas, indústrias, centros de distribuição de recursos em diversos segmentos, porque conforme tu vai ganhando mais dinheiro, tu investe esse dinheiro, tu compra concorrência, tu ganha um local aqui e ali, e tu vai crescendo mais e mais. Eles são o livre mercado, eles são um explorador, o capitalismo, eles são o máximo, cara, é massa isso aqui. Então tu pode fazer o que tu bem entender, e por ser um capitalismo teoricamente sem nenhuma cobrança, às vezes, eles se beneficiam mais, deixando o sofrimento acontecer um pouquinho. Digamos, um planeta colmeia muito próspero ficou sem suprimento de comida. A comida ali, digamos que vale 10 a grama, digamos 10 créditos a grama. Então, não vale a pena, vou esperar um pouquinho. Depois de uns 2-3 meses, começa a ter revoluções por comida, o governador local tá desesperado e ele tá oferecendo agora 30 créditos a grama. Opa, aí já tá falando mais a minha língua. Ele liga então pro governador local e fala o seguinte: 30 créditos a grama e também eu quero esses terrenos aqui para construir a minha mansão de verão. E é isso aí, cara, negócio fechado, o cara tá desesperado ali para trazer comida pro planeta. Então eles se beneficiam de oportunidades e esse oportunismo não tem nada errado, corretíssimo. Alguns diriam que é desonroso tu se beneficiar do sofrimento alheio. Pois é, esses que diriam isso não são multimilionários, estão viajando por aí com a sua própria frota estelar, o seu próprio exército e tem uma mansão de verão em cada planeta com umas 200 concubinas. Então, alguns estão certos, outros estão errados. Os rogue traders, meus amigos, sabem viver, e falar em saber viver, a roupa e a aparência deles reflete bastante isso. Eles costumam usar uniformes extremamente extravagantes para demonstrar a sua riqueza, sua nobreza. E não ache que todas essas joias e as coisas que eles botam é meramente ilustrativo. Eles utilizam escudos de energia, uma tecnologia muito rara e cara para uso pessoal. Eles utilizam armas de energia, eles utilizam armas que tu não vai encontrar mais no Império atualmente. Eles são ao mesmo nível do Inquisitor. A diferença é que o Inquisitor tem a missão sagrada de combater heresia, enquanto o Rogue Trader tem a missão sagrada de encher o bolso com o maior número de dinheiro possível. Falando nisso, alguns Rogue Traders são descendentes diretos de oficiais do Exército e da Marinha. Como assim? Um oficial de alto escalão geralmente também é um nobre, também é rico, mas digamos que o serviço dele foi extremamente fenomenal e agora tu precisa de um oficial para ajudar a transportar e proteger recursos, digamos ali na Guerra de Badab, certo? Que foi atacado as regiões ali entre Cartago e os outros sistemas, e tu precisava de o máximo de proteção possível. Uma coisa que tu poderia fazer é tentar oferecer para um oficial aposentado da Marinha uma garantia de comércio. Tu fornece para ele uma ajuda de custo, ele vai comprar umas naves, ele vai tentar melhorar elas e ele vai fazer a patrulha numa companhia privada. É bem comum, assim, tu também fazer uma carta de marca para um oficial da Marinha ou para alguém que tem uma pequena frota de naves. O que é uma carta de marca? É uma carta que é estilo a garantia do comércio, mas ela é temporária e não passa para o teu filho. É meio que uma permissão para te virar um pirata por um tempo. Pirata não, porque pirata é ilegal.
um corsário sancionado pelos altos senhores da terra. Então sim, às vezes um pirata é autorizado para virar um rogue trader, mesmo que por um tempo, para ajudar o Império em alguma situação emergencial. E no caso, os oficiais, tanto da Marinha quanto do Exército, costumam manter pelo menos a base do seu uniforme, depois de virar um rogue trader, as medalhas e as honras que eles ganharam, para demonstrar esse rank, mesmo depois dessa aposentadoria. E falando nisso, como eu disse, ninguém sozinho consegue construir o Império Galáctico. A força do Rogue Trader depende dos seus companheiros, depende daqueles que ele traz junto consigo. E aí é uma coisa também bem interessante, porque eles costumam se cercar de pessoas dos mais diversos backgrounds, assim, dos passados mais diversos, coisas como ex-comissários, mecânicos, ex-inquisitores, os soldados da guarda, ogros, até mesmo alienígenas, às vezes participam desse exército pessoal do Rogue Trader. Então tu vai ter um diverso, assim, para jogar um RPG mesmo, tu vai ter infinitas possibilidades do que pode acontecer. Novamente, o Rogue Trader às vezes pisa na heresia e ele tem que ficar bem atento, porque heresia pode causar para ele uma bala no crânio, então ele tem que saber policiar e não abusar da sorte. Mas às vezes, pasmem, eles têm contato até com os malditos elfos espaciais. Eu sei, o teu sangue tá fervendo e agora tu tá pensando em exterminar todos, mas não é isso, assim, não é geral, não é uma regra geral, e muitos Rogue Traders fazem o possível para manter o Império funcionando, ganhando, é claro, a sua comissãozinha, mas eles são muito mais vantagem do que desvantagem. Além de servir como uma força paramilitar, eles também servem como o comércio onde o Império não consegue manter. Eles evitam o dessuprimento de vários planetas e eles evitam que planetas inteiros caiam em anarquia, às vezes por falta de comida, água, fertilizante, recursos base ou equipamentos do exército. Digamos, tem uma campanha onde infelizmente o exército não conseguiu enviar suprimentos a tempo. Um Rogue Trader próximo que conhece o comandante, tem uma conversa com ele, vai ali e faz uma doação de 500 mil de balas de artilharia, armas LAS e reforços para chegar para lutar por ele, da sua própria guarda particular. Nossa, que bom coração que esse Rogue Trader tem, que pessoa do bem, que o Imperador o tenha. Pois é, aí tu vai ver que o motivo dele fazer isso é porque ele tem várias e várias empresas, minas e coisas assim nesse planeta, e ele faz uma grana preta nesse local, e ele não ia querer deixar isso aí cair na mão dos alienígenas de jeito nenhum. Então isso aí, comparado ao que ele ganha, não é nada, mas o exército ia estar destruído, ninguém ia ganhar nada, só perder, a humanidade ia perder para os alienígenas. Então a ação dele para defender os seus próprios benefícios, os seus próprios interesses, também é o interesse do Império Maior. Por isso, eles fazem parte de uma camada mínima da população, porque é bem raro ter um Rogue Trader, mas eles fazem um papel importantíssimo e participam do GDP, o Produto Interno Bruto do Império, em uma escala bem desproporcional ao número deles, porque eles geralmente são multitrilionários e eles possuem interesses industriais e produção em vários e vários planetas. Por isso, eles são importantes para manter as engrenagens opressoras do sistema sempre circulando. Claro, engrenagem opressora, para quem não é um Rogue Trader, para ele a engrenagem é muito boa e soa como uma maravilha quando ela roda, esmagando todo mundo que está embaixo. Bem, e existem Rogue Traders de outros tipos? Existem.
Tu pode ser um mercador e com muito dinheiro e influência e tu ter uma pequena frota e acabar conseguindo desculpa, tu vai patrocinar algumas coisas assim para umas pessoas em alto nível, mas é uma doação completamente da bondade do teu coração. E aí tu vai conseguir uma carta de liberdade, uma garantia de comércio que vai permitir que tu expanda aquele teu comércio sancionado para muito mais espaço e planetas, além de pagar menos imposto. Então é vantagem pós-vantagem. Alguns rogue traders continuam sendo exploradores e eles atravessam as fronteiras imperiais para o desconhecido, procurando qualquer coisa que está do outro lado, em busca do grau sagrado do descobrimento, que é a STC, a Standard Place Construction, que é uma mistura de computador com impressora 3D, que traz, a STC ela traz uma tecnologia perdida pela humanidade, e os mecânicos pagariam qualquer coisa para botar suas mãozinhas mecânicas nisso aí, e não tá errado, porque uma descoberta de uma STC intacta pode mudar o futuro do Império para muito melhor. Por isso, é necessário que todo o universo seja explorado, e adivinha só, o universo é um local bem grande, e esses exploradores imperiais geralmente são rogue traders, já que eles têm essa liberdade de atravessar a fronteira quando quiserem. Eles também têm os equipamentos e as naves necessárias para isso, e eles podem financiar essas expedições. Existem também rogue traders que recebem a sua posição para poder se livrar de alguém inconveniente. Ué, como assim? Digamos, tem um inquisitor que é meio chato, que não tá se pegando direito com os outros inquisitores da ordem, então eles meio que querem se livrar dele, mas eles não podem abertamente mandar um assassino eliminar. Mas digamos que esse aqui é um ramo radical da Inquisição que utiliza poderes de psíquicos contra o caos, e entra um cara puritano, e esse puritano diz que todo psíquico é do mal, que psíquico tem que levar uma bala de bolter, e ele começa a prender os psíquicos e não aceitar mais que faça o treinamento de novos psíquicos. Então aí os outros inquisitores meio que se juntam e eles tomam uma decisão. Ele recebe uma carta de garantia de comércio, onde ele não mais vai ser um inquisitor, mas sim um rogue trader. Então, se ele sacar a ideia, ele vai agora deixar essa ordem, porque ninguém gosta dele ali, se ele ficar ele vai morrer, e ele vai procurar ter a própria vida e fortuna e servir o imperador do jeito que ele quiser, mas por conta própria. Não mais ele vai incomodar os membros da ordem e nem falar por ela, ele vai atuar por conta própria, sozinho no universo. Então esse inquisitor vai ir para algum planeta perdido, vai ali botar essa justiça dele, matar os psíquicos e fazer o que ele quiser naquele local, sem incomodar o império em geral. Também acontece isso com governantes que estão exagerando na sua autonomia, e também acontece com comandantes da marinha ou militares que estão abusando da boa vontade dos outros. Então, às vezes, a garantia de comércio é meio que um jeito de tu se livrar de alguém numa escala do governo, da administração imperial, que tu não queria que tivesse ali. É mais, não vou dizer uma maldição essa carta, mas é mais um jeito de ele parar de participar daquele grupo oficial e ele atuar por conta própria. Então é meio que um banimento, de certa forma, para alguns indivíduos que abusam da boa vontade e a eterna paciência do Império. E acho que deu para entender o que é um rogue trader. Um rogue trader é um comerciante livre, alguém que tem autonomia e alguém que pode fazer teoricamente o que bem entender. Claro, sabendo que ele não pode botar o nome dele em risco, porque a única coisa que está acima dele na hierarquia imperial é, obviamente, imperador lá em cima
embaixo os altos senhores da Terra e junto com eles a Inquisição. E é bem comum um inquisitor não se dar bem com o Rogue Trader e eles terem às vezes alguns conflitos particulares que pode não acabar bem para ninguém. Mas é importante a Inquisição manter um olho nos Rogue Traders. Por quê? Apesar da maioria deles serem realmente fiéis à verdade imperial, nada impede que um Rogue Trader sinta muito gosto pela liberdade e abuse do que é humanamente capaz, e ele acaba tendo contato com criaturas do outro lado, demônios, elfos espaciais em escala de coisa uma pior que a outra. Então ele começa a conversar com essas coisas horríveis e essas coisas começam a fazer a cabeça dele. Então tu imagina, os elfos espaciais querem eliminar uma colônia humana e oferecem para um Rogue Trader uma tecnologia rara e incrivelmente valiosa em troca dele mandar a sua marinha lá e destruir tudo. Ou, se esse Rogue Trader, já que ele está fazendo comércio com os elfos, geralmente ele começa das plantas menos nocivas, então ele já deve ter tido comércio com os orcs, então ele vai orientar os orcs, ele vai dar uma dica ali pro Warboss, ele vai dar pro Warboss várias armas que fazem boom, e ele vai pedir para ele destruir esse planeta se ele tem coragem, ou ele tá com medo de uma boa luta, e o Warboss vai para lá. Então eles sim utilizam os Xenos para suas missõezinhas sujas, e ele destrói aquele planeta em pró dos elfos, não em pró do Império. Ou se ele fala com o malditas forças do caos, digamos, algum demônio de Nurgle convence ele de que espalhar um vírus na comida de bilhões e bilhões de pessoas é uma boa ideia, é uma coisa genial, tu vai trazer vida e glória para essas pessoas, enquanto ele espalha a praga de Nurgle em vários planetas, sem às vezes nem saber exatamente o que está fazendo, porque caos corrompe a cabeça, elfos também. Então, a Inquisição tem que manter eles em xeque, porque o potencial dano que um Rogue Trader que trai o Império pode fazer é imenso. Felizmente, essa questão de honra familiar e essa questão de tentar trazer algo maior do que os teus antepassados e ser fiel à verdade imperial na maioria dos casos, meio que impede que eles tomem esses caminhos perdidos. Claro, uma coisa é tu se associar com alienígenas para ter um lucro no processo, outra coisa é tu realmente fazer. Por exemplo, na situação ali com os elfos, já tá errado em falar com os elfos em primeiro lugar, mas digamos, ok, elfo, manda pra mim a tecnologia primeiro, testa a tecnologia, vê se ela funciona, copia a tecnologia e devolve pros elfos junto com uma bomba e diz obrigado, eu não quero. Quando os elfos botam na nave deles, tu explode a bomba e detona a nave dos elfos, aí tu adquire a tecnologia e tu matou um monte de elfo no processo. Parabéns, é isso que eu faria. Claro, não é isso que eu faria, porque eu jamais teria conversado com o elfo em primeiro lugar, mas muito, muito obrigado se eles fizerem esse trabalho para a humanidade. E em questão dos orcs, se eles puderem convencer os orcs, não, aquele planeta humano ali é uma briga fraca, não tem nem graça, já aquele planeta dos Tal ali, ó, bem fortificado, e eles disseram que verde é a pior das cores. Aliás, parece que o Tal não sabe diferenciar o verde de roxo, até porque eles não enxergam direito mesmo, e eles falaram que vocês são tudo roxo. Vocês são roxos, orcs? Vocês vão deixar ele falar isso de vocês? E ele manda o Moog em direção a um planeta alienígena. Quando os dois alienígenas estão quase mortos, ele manda o seu exército pra lá, e ele domina o local em nome do Império. Aí ele tá usando a sua inteligência e capacidade para meio que fazer os inimigos de idiota. Nesse caso não é heresia, nesse caso é genialidade. Parabéns, Rogue Trader, por uma boa ação. Então, tem diferença entre ter contato com alienígenas para tentar uma vitória maior e para enganar esses idiotas, e tem diferença entre tu tá apaixonado por uma elfa e aí seguir tudo que eles falam e se corromper mais do que o caos. Não faça isso, seja resistente.
O imperador é pra sempre, alienígenas são temporários, não entra nisso aí. Mas é isso que eu tinha pra dizer sobre os Rogue Traders. Aparentemente o jogo tá bem interessante, apesar de eu achar ele meio caro. Se eu não me engano tá R$120 na Steam nesse momento. Eu vou esperar tá com 50% off. Quando ele tiver em desconto, provavelmente eu vou comprar e trazer uma gameplay aqui no canal. Mas até lá, vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.